Oi, divinas! Tô muito feliz por poder estar aqui de novo, né, fazendo um videozinho pra vocês. Eu tô querendo fazer mais vídeos no YouTube, mas falta tempo pra eu conseguir fazer esses conteúdos. Mas o vídeo de hoje foi de uma inspiração que eu tive com uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, @divinafeminina. Se você não me segue lá, aproveita e me segue, porque lá eu faço conteúdos diários sobre dinâmica de chama gêmea, relacionamentos de alma, tanto relações kármicas quanto alma gêmea, mas principalmente falando com as divinas femininas e ajudando elas a conseguir voltar esse contato com a energia feminina delas e avançarem nessas relações de alma, né? Essa caixinha de pergunta, ela tava falando sobre a dinâmica de fuga e perseguição. E era de uma seguidora que dizia que ela quem estava fugindo e que ela estava muito sufocada com a perseguição do gêmeo dela. Olha que coisa peculiar, porque a maioria das vezes, né, as mulheres ou as pessoas que seguem essas páginas são pessoas que estão perseguindo, e essa dor, né, esse desconforto da perseguição faz elas buscarem ajuda, entenderem o que está acontecendo, para elas pararem de se sentir assim. Porque por mais que elas estejam perseguindo, eu acredito que a maioria não tá nem um pouco afim de estar nessa posição, sabe? Que é uma posição muito dolorosa. Eu sei muito bem disso, porque eu também já estive nesse lugar. E eu achei muito peculiar por conta disso, né? De ela estar nesse lugar de quem tá fugindo. E ela falando assim, nossa, eu tô me sentindo muito sufocada, eu não sei direito o que eu tenho que fazer. Eu já tentei meditar, focar energia em mim, mas é muito difícil porque eu me sinto muito sobrecarregada energeticamente. E é muito interessante olhar nessa perspectiva, porque eu acho que muitas vezes as divinas femininas ou a pessoa que tá perseguindo, ela acha que só ela tá sofrendo e que a outra pessoa, ela tá de boa, né? Ela tá em Maldivas, ela tá tranquila, e não é bem assim. A outra pessoa, ela sente uma sobrecarga muito forte energética. Essa outra pessoa, ela não se sente confortável, ela sente, que nem essa seguidora falou, sufocada. Me sinto sufocada, às vezes é energeticamente, às vezes é literalmente. Então a pessoa, ela tá indo muito atrás e tá mandando mensagem, aparece na porta e fica, meu Deus do céu. E o que a gente precisa entender? A pessoa que tá perseguindo, ela deposita na outra, na pessoa que tá fugindo, uma coisa muito grande, né? Geralmente, quando a gente faz isso, geralmente, tá, gente? E eu falo isso muito pelo que eu observo, estudo e pelas coisas que eu passei. Então, quando eu persegui, é porque eu tava depositando no outro uma carência muito grande. Eu tava depositando no outro todas as minhas dores emocionais, todo o buraco que eu tinha no meu interior e que eu queria sanar com aquele relacionamento. Então eu não conseguia ter esse preenchimento interno de me sentir amada. E eu passei uma vida inteira procurando esse amor que fosse me dar esse preenchimento. Quando eu encontrei minha chama gêmea, eu tive aquilo. Só que pela minha imaturidade, eu fiquei numa busca muito grande de que ele sanasse essas deficiências, essas carências minhas emocionais. Eu acabei depositando coisas muito essenciais da minha própria vida, da minha própria existência nessa outra pessoa. Imagina o peso de receber isso, gente. Imagina o peso de receber de uma pessoa que você ama a responsabilidade por fazer ela feliz, por deixar ela saudável, por dar sentido na vida dela. Assim, se você não ficar comigo, a minha vida perde sentido e eu não sei o que eu posso fazer comigo. Imagina o peso que a pessoa ela sente de uma responsabilidade que não é dela, de que ela não tá conseguindo nem lidar com a própria vida e ela tem essa responsabilidade em relação ao outro. É claro que, assim, em muitos casos a gente nem demonstra tudo isso, né? Eu nunca fui de. Eu sou muito orgulhosa, eu nunca fui de demonstrar nesse nível, então com certeza meu gêmeo não sentiu dessa maneira. Mas eu depositava muito nisso, sendo salvadora. Então eu fazia demais pra ele, eu entregava demais pra ele, eu ajudava demais ele se sentia sobrecarregado.
Quando eu corria atrás dele, foi muitas poucas vezes, mas quando eu corria atrás dele, ele não sentia que o espaço dele estava sendo respeitado. E quando energeticamente eu perseguia, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, a perseguição, ela não tem a ver só com eu literalmente indo atrás, ou eu literalmente mandando mensagem, ou eu literalmente batendo na porta, pedindo pra voltar, me perguntando e questionando e essas coisas. Não é só isso, isso é a perseguição física. Agora, pensar 24 horas por dia. Agora, ficar stalkeando, ficar procurando o tarô pra saber como ele tá, o que que vai acontecer com vocês, ficar procurando excessivamente conteúdos envolvendo chama gêmea. Apesar de eu fazer conteúdo sobre chama gêmea, eu sempre busco muito que os meus conteúdos sejam conteúdos que tragam ampliação de consciência, conteúdos que façam vocês se conectarem com a realidade. Porque tem muito conteúdo de chama gêmea que vai alimentando isso, vai alimentando essa ideia de que vocês são destinados a ficarem juntos, vai alimentando um pouco uma romantização, e não que vocês não possam ficar juntos, não que não tenha ali um destino por trás, tá, gente? Mas fica alimentando uma romantização que quando a gente tá nessa situação, acaba fazendo a gente ir definhando, a gente se afundando mais nisso, a gente entrando mais nessa obsessão, nessa procura pelo outro, nessa vontade pelo outro, porque assim, eu já tô com isso, eu já sinto o meu gêmeo muito, eu já tô pensando muito nele, aí eu começo a consumir conteúdo que fala que a chama gêmea, não sei o que, a gente vai ficar junto, muito romantizado, tem romance, tá, gente? Não é que vocês não vão ficar juntos, não é que tem a parte bela, mas tô falando assim, nesse quesito de que muitas vezes isso pode até se tornar sufocante pra gente, dependendo do tipo de conteúdo, mas essa obsessão por consumir o conteúdo traz pra gente esse sufoco do eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me descolar disso. E tudo isso, então esse pensamento, esse stalkear ele, ou stalkear pretendentes dele, ou ficar vendo tarô, ficar vendo muito conteúdo, isso também é uma perseguição. E é uma perseguição energética, que pra pessoa que tá fugindo, é uma coisa que deixa ela muito sobrecarregada. Ela toda vez que ela remete os pensamentos em você, já vem um peso energético muito forte. Porque você tá depositando uma quantidade de energia muito forte. Você tá depositando muita coisa energeticamente em cima dessa pessoa. E por mais que vocês estejam muito longe do outro sem se falar, ela sente. Ela sente que você tá colocando algo muito vital de si mesma em cima dela. Então, toda vez que ela tem essa coisa que remete a você, ela sente um peso muito grande e se sente sobrecarregada e se sente sufocada, e isso aumenta a tendência dessa pessoa que já tem uma tendência a escapismo a fugir mais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Agora, o que a gente precisa entender, né? Essa seguidora, ela tava perguntando o que ela poderia fazer para essa etapa da fuga e perseguição acabar. O que a gente precisa entender? Vamos pegar na perspectiva dela de quem tá fugindo, né? Que é uma perspectiva diferente da perspectiva de quem tá perseguindo, que é o que a maioria dos conteúdos de fuga e perseguição traz. O que ela precisa entender? Ela tá fugindo por quê? Ela tá fugindo. Assim, se você tá fugindo, com certeza já vem de um lugar de maturidade, né? Então a pessoa que tá no lugar maduro, que tá no lugar centrado, e talvez perceba que esse relacionamento não é o momento, não é para rolar agora, não é o momento certo. Ela chegou num ponto da consciência dela que ela percebe assim, não, olha, a gente tá com muita sombra pra trabalhar, tem muitas questões que a gente precisa resolver, eu preciso de um tempo pra me organizar internamente. Supondo que ela chegou nesse nível de consciência, uma pessoa madura que tem essa consciência, ela não foge, ela não tem essa necessidade de fugir. Ela se posiciona. Ela fala, olha, fulano, eu amo você, eu acho que a gente tem uma conexão linda, eu respeito muito você, mas eu preciso desse tempo.
mas eu preciso me organizar. Eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso ver uma mudança minha, sua, enfim. Ela se posiciona, ela coloca claramente aquilo que ela precisa. Ela coloca os limites dela de uma maneira saudável, uma maneira amorosa, carinhosa, e ela deixa isso muito claro. Se o outro continua perseguindo, é porque o outro ele ainda tá muito preso às próprias imaturidades, às próprias feridas, os próprios padrões, as próprias sombras, mas principalmente ao próprio ego dele. E é importante a gente se posicionar justamente para a gente ajudar o outro a frear. O que é a pessoa imatura, né, gente? Vamos pensar nisso. A pessoa que tá nessa posição de imatura, imaturidade remete ao quê? Infância, criança. O que a criança quer? A criança, ela quer as coisas na hora. Porque ela ainda não desenvolveu uma capacidade adulta de suportar a frustração de esperar. Então, uma pessoa que foi já posicionada, ela continua indo atrás, é porque ela ainda está nesse estado de querer as coisas agora, de querer as coisas na hora. Ela não está suportando essa frustração de entender que tem um processo, de entender que as coisas demoram, de entender que não é agora, de suportar o que ela está sentindo. E é aí que a gente chega no nosso ponto principal. Essa pessoa que persegue muito, seja descomposição ou não, perceba, leva isso pra você, tá? E assim, eu sei que muita coisa que eu posso falar que pode ser um pouco desconfortável, mas acolhe esse sentimento que eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Essa pessoa que tá perseguindo, ela tá fugindo também. Ela tá fugindo de ter que lidar, de ter que suportar as próprias emoções. Ela tá em fuga disso. Então eu não consigo lidar com o fato de que eu tenho que esperar. Eu não consigo lidar com o fato de que existe um processo na qual eu preciso trilhar. Eu não consigo lidar com o fato de que o outro precisa desse espaço. E em vez de eu, como adulto que controlo os meus impulsos, aprendo a suportar, a acolher, a lidar, a processar, a exprimir e crescer com aquilo, com esse desconforto que eu tô sentindo, eu não quero sentir aquilo. E aí eu persigo. E aí nessa perseguição, nesse movimento de ir atrás, numa crença. E percebe que é uma crença que ela não é muito bem fundada. Porque, olha, vamos entender essa lógica. Eu tô aqui com essa dor. Eu não consigo suportar essa dor porque eu não tenho ferramentas. Gente, isso que a gente precisa entender. Vocês não criaram ferramentas. Provavelmente, como vocês foram educados, a infância que vocês tiveram, não te proporcionaram essas ferramentas para lidar com esse emocional. Então, também não é para vocês se culparem, é para vocês entenderem que isso fez parte da infância, do passado, da jornada de vocês, mas que agora vocês já estão aparecendo para vocês ferramentas para que vocês consigam lidar com isso, senão vocês nem estariam aqui vendo esse vídeo. Mas aí essa pessoa tá com esse desconforto, e aí ela fala assim, não, se o meu gêmeo voltar, se eu correr atrás, se eu convencer ele, e se eu mudar ele, e se não sei o que, se eu fizer essa mesa, e se eu fizer esse tarô, e se eu fizer essa mandinga, e se eu fizer não sei o que, eu consigo resolver isso logo, portanto, eu não vou ter que sentir isso aqui. Ela fica numa procura excessiva por sanar essas dores, passar, ela não quer nem sentir essa dor. E ela fica nessa perseguição, eu corro atrás e eu insisto e eu persisto, por mais que a pessoa fale, eu deixo de falar, eu vou e faço não sei o que, blá blá blá, eu stalkeio e não sei o que, porque ela quer evitar essa dor. Mesmo quando são só com os pensamentos dela. Mesmo que pareça que, ai não, eu tô enfrentando a minha dor, mas você fica muito na cabeça, e você vai stalkear, e você vai procura tarô, e você vai procura conteúdo. Eu fazia isso, gente, eu procurava um monte de conteúdo, e eu procurava os conteúdos romantizados. Eu não procurava os conteúdos que falavam as verdades na minha cara. Eu fui procurar depois
Os conteúdos que falavam a verdade na minha cara, eu tinha ódio, eu parava de seguir, eu ficava com raiva. É o que acontece comigo, gente. Um monte de gente fica muito desconfortável com os meus conteúdos. Eu perco seguidor sempre, graças a Deus ganho sempre, mas eu perco seguidor sempre porque eu sei que as pessoas têm esse desconforto. E tudo bem, faz parte do processo. Eu também passei por isso. Mas eu fiquei, né? Você fica procurando esses conteúdos, você fica muito na mente pra evitar ter que sentir. Evitar ter que lidar com essa realidade de que a pessoa não tá lá. De que a pessoa ela precisa de um tempo. E de que a pessoa talvez seja também muito imatura. Mas de qualquer maneira, de você não ter aquilo que você quer, no momento que você quer, do jeito que você quer, porque não é a hora. E isso é uma desconfiança, isso é uma falta de confiança, aliás, tremenda na espiritualidade. É como se falasse assim: Deus, eu acho que os seus planos não são bons e os meus são melhores, então eu quero fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. E não confia de que esse ser 1.349.000 vezes mais desenvolvido, mais inteligente, mais sábio, mais tudo que nós, a gente tem essa soberba de achar que a gente, com a nossa mente deste tamanho humana, que só vê um palmo à nossa frente, sabe o que é melhor para um contexto geral. E aí a gente fica perseguindo. Então a pessoa que persegue é a pessoa que não quer suportar, ela não tem essas ferramentas para suportar, então ela não sabe, ela não quer suportar essas emoções. E ela foge desse processo interno dela, correndo atrás no mundo externo. Ela foca no mundo externo para fugir do mundo interno e assim talvez sanar essas dores. O que não é uma verdade. Por quê? Suponha que o seu gêmeo volte. Você perseguiu, falou, fez o textão, ele se convenceu e ele volta. Você vai sentir paz? Você vai ficar tranquila? Ou você vai se sentir insegura? Ou você vai ficar receosa? Ou você vai morrer de medo de ele ir embora? Porque se ele quis ir embora uma vez, por que ele não vai querer ir de novo? Enquanto vocês não fizerem a parte de vocês, enquanto cada um, de maneira individual, não fazer seus processos de cura, a divina feminina ancorar, trabalhar e curar o feminino dela, o divino masculino trabalhar, ancorar e curar o masculino dele, enquanto não é feito, os problemas continuam lá, as questões continuam lá, a sua necessidade do outro para suprir o seu emocional continua lá. E a necessidade do divino masculino ou da pessoa que foge de escapar dos problemas dela continuam lá. Então a insegurança, ela permanece. Então por mais que você queira as coisas, por mais que você consiga as coisas na hora que você quer, você não vai sentir a paz que você precisa para seguir a caminhada de uma maneira leve. Você sabe no fundo disso. Você sabe no fundo que você não vai ficar plenamente feliz, que você vai ficar angustiada, que você vai ficar estressada e que no final das contas isso pode até ser pior, porque você vai começar a trazer brigas e problemas, aí vai separar, e você sabe que no fundo isso pode acontecer, que muito provavelmente isso aconteceu, que a separação ela teve alguma razão, por mais que não pareça. Por mais que não pareça, teve alguma razão. Teve a razão de porque vocês ainda não estavam vivendo uma relação sagrada. E não estavam vivendo relação sagrada porque vocês ainda não se conectaram com o sagrado dentro de vocês. Agora, a pessoa que foge. A pessoa que tá fugindo, então eu já falei, né? Se ela tem essa consciência de que agora não é o momento e se posiciona é uma coisa. Agora, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Não sei se foi o caso da minha seguidora ou não, né? A gente tá discutindo aqui, ela vai se entendendo no meio do caminho. A maioria dos casos, essa pessoa que foge é uma pessoa que ela não consegue enfrentar os desconfortos e as responsabilidades dela no mundo. Ela não consegue lidar com isso. Ela não consegue enfrentar algumas coisas que envolvem o mundo externo dela.
elas não conseguem, e aí elas têm essa tendência muito forte ao escapismo. Eu fujo das minhas responsabilidades, eu fujo dos meus problemas, eu fujo de discussão, eu fujo do que eu sinto. Então ela é uma pessoa que pode se tornar um pouco diferente, um pouco fria, uma pessoa confusa, sabe? É uma pessoa que na hora de ter que enfrentar, ela não vai lá e consegue. Porque o que é essa dinâmica de fuga e perseguição? A pessoa ela não consegue lidar com alguns desconfortos ou com algumas sombras, espelhamentos e dores, ou até emoções muito fortes e boas que o gêmeo desperta. Não, ela não consegue lidar com aquilo. E aí ela foge. Ela foge porque é algo muito desconfortável para ela. Da mesma maneira que a gente foge com o nosso desconforto emocional, eles fogem com essa realidade do mundo externo. Eles fogem com essa realidade. E eles fogem até mesmo das emoções deles. E é por isso que eles têm essa aparente frieza, ou tipo assim, eu não me preocupo, eu não ligo, mas no final das contas eles estão fugindo dessas questões. Eles não querem assumir essas responsabilidades. Então eles fogem da responsabilidade do mundo externo para não ter que lidar com o mundo interno também. A pessoa que persegue, ela fica obcecada pelo mundo externo para não ter que lidar com o mundo interno. Os dois estão fugindo. Os dois são o mesmo lado, é a mesma moeda em dois lados diferentes. São dois lados opostos dessa mesma moeda. São duas pessoas que estão fugindo da dor, buscando prazer, com medo de sofrer e não assumindo responsabilidade por aquilo que é seu. Percebe? Então a pessoa que foge, ela está fugindo da dor de ter que enfrentar as responsabilidades ou os espelhamentos ou aquilo que o outro faz sentir. Então, tipo assim, cara, eu não quero me posicionar. Eu não quero nem falar isso. Por mais que eu entenda que agora não é o momento, eu não quero nem falar isso. Eu não quero ter que lidar com esse desconforto. Eu não quero ter que lidar com isso. Eu não quero. Então ele foge. Pra não ter que lidar com esse desconforto e não ter que ver, perceber as próprias sombras, fraquezas, limitações, incapacidades e coisas que precisam ser trabalhadas. Porque essa pessoa ainda não exerceu a força interna dela. Ela não pegou ainda essa soberania, essa capacidade de, cara, eu consigo enfrentar isso daqui. E a pessoa que persegue é a pessoa que foge do que ela tá sentindo em perseguindo o mundo lá fora, perseguindo as coisas. E que muitas vezes, reparem nisso, se vocês não fazem isso, muitas vezes a gente desvia esse olhar excessivo do gêmeo para outras coisas, mas que também é um tipo de perseguição. Então eu fujo do olhar excessivo do meu gêmeo e eu começo a trabalhar muito. Eu começo a viajar muito, eu começo a sair muito, começo a beber muito, começo a estudar muito. Eu ainda tô fugindo do meu emocional. Eu só não tô mais colocando esse foco no meu gêmeo. Entende? É isso que a gente precisa entender. Então, o que eu tenho que fazer durante esse processo? O que eu tenho que fazer, então, para parar com isso? É compreender que, no final das contas, você tá fugindo da realidade e tá fugindo daquilo que você tá sentindo. E que perceber os seus sentimentos não é cabeça, é sentir eles. Eu sempre falo, gente, as emoções, elas são como um rio. Para você passar por elas, você tem que passar por elas. Não dá para esperar o rio secar para você atravessar o rio, gente. Vocês vão ter que se molhar, passar, dar uma escorregada, mas vocês só vão conseguir atravessar quando vocês atravessarem. Entende? Então é perceber que no final de contas tudo isso não passa de uma fuga do que vocês estão sentindo. Não passa de uma fuga dos seus próprios processos internos. E a partir do momento em que você fala, tá, beleza, cansei, bora notar isso aqui. Ai, olha, eu sou carente, eu tenho esse problema de abandono, eu tenho essa questão interna, não tô muito bem, acolho isso, abraço, aprendo a me relacionar comigo, procuro ajuda de verdade.
Eu fiz a mesma coisa, gente. Eu ficava lá consumindo conteúdo, ficando obesa intelectualmente, mas eu não procurava ajuda. Eu não procurava pessoas que de fato fossem me ajudar a fazer esse processo. Então eu sabia muito e nada mudava, porque eu não estava fazendo a minha parte. Entende? Eu não estava conseguindo conectar uma coisa a outra. Então, assim, de fato, encarei. E é esse o processo de soltar. Eu cheguei e falei assim, tá, beleza, percebi, entendi que o outro tá lá e eu tô aqui, que eu preciso fazer minha parte, deixo ali com Deus, confio de que Ele vai levar as coisas pra mim que eu preciso, mas foco na minha jornada. Foco no que as minhas emoções estão querendo dizer pra mim. O que essa dor tá querendo falar? Será que essa dor tá querendo falar que eu tô depositando o meu sentido de amor nessa pessoa? Será que essa dor tá querendo falar pra mim que a minha vida tá ruim? Eu passei por isso, gente. Meu gêmeo foi embora e parece que um anestésico, uma anestesia tinha saído da minha vida. E eu olhei pro lado e falei assim, caraca, eu não tô feliz, a minha vida não é boa. Eu não gosto do meu trabalho, eu não faço nada que eu gosto, meu dia a dia é extremamente maçante, não faço algo que me dá sentido. É isso que ele me fez perceber, olhar para o lado e literalmente notar que nada daquilo fazia sentido, que eu não tava feliz e de que era uma anestesia que eu usava para evitar olhar o que eu tava transformando a minha vida, o que eu tava fazendo comigo mesma, como eu tava acabando com a minha saúde. E quando ele saiu e eu não tinha mais essa muleta, eu olhei ao redor e falei, mano, não tô bem, não tá legal. E em vez de fugir dessa percepção de que não tá bem, de que não tá legal, de que eu não tô cuidando de mim, da minha saúde, do meu corpo, do meu mental, do que eu tô fazendo com a minha vida, em vez de fugir disso e ficar procurando nele esse sentido, essa anestesia, todas essas coisas que, no final das contas, é muito ralo e, assim, é muito perigoso, porque eu coloco na mão de uma pessoa todo o meu sentido de felicidade. Eu encarei essa situação. Encarei, eu não foi de primeira, tá, gente? Eu continuei fugindo da minha própria vida, perseguindo o meu gêmeo. Eu ficava lá e eu stalkeava, eu falava dele, eu procurava tarô, enquanto a minha vida continuava aquele caos. Eu continuava trabalhando com coisas que eu não gostava, eu continuava com o meu emocional destruído, eu continuava acabando com a minha saúde. Perdi muitos quilos, muitos, todos os quilos. Quilos que eu não podia perder, eu fiquei muito doente. Fugi, me abandonei, me distratei, me deixei totalmente de lado. Totalmente de lado. Até finalmente tomar coragem de enfrentar essas coisas. E perceber a minha responsabilidade nessa história, principalmente de cuidar da minha vida. De cuidar do que eu tô fazendo, das decisões que eu tô tomando, do estilo de vida que eu decidi tomar, das minhas próprias emoções, de cuidar de mim e parar de esperar que o outro que tenha que cuidar. Porque uma pessoa que espera que o outro faça é uma pessoa que ela também não consegue alcançar nada. É uma pessoa que não vai conseguir ter abundância, uma pessoa que não vai conseguir ter propósito, é uma pessoa que não vai conseguir ter realização, porque é uma pessoa que espera, é uma pessoa que não faz. Entende? Ela não toma as rédeas das coisas. E aí eu percebi a minha própria hipocrisia de ficar julgando o meu gêmeo por não estar fazendo nada, de por estar fugindo, de estar escapando. Não, é porque ele não faz nada, ele não lida com as próprias responsabilidades, enquanto eu não estava olhando para minha vida. A minha vida estava um caos e eu estava aonde? Olhando para ele. Olhando para a vida caótica dele, em vez de assumir a vida que foi me dada. Em vez de assumir o propósito que foi me estabelecido, de ser a divina feminina, de curar o feminino, de curar o meu emocional, de trabalhar com a minha vida, de cuidar de mim, pelo menos o básico do ser humano. Entende? É isso. Então, é parar com essa fuga e começar a olhar para a sua própria jornada. A gente sente um chamado. A divina feminina, ela sente um chamado
com essas coisas emocionais. Então ela tá fugindo desse mundo interno. E ela vai sentindo um chamado, porque conforme o tempo vai passando, e vão reparando, conforme o tempo vai passando, pior ela se sente. Mais ela fica obcecada, e mais ela se sente sufocada, e mais as dores do peito aparecem, mais tudo fica muito difícil de lidar, emocionalmente falando. Parece que nada anda, e eu fico... até que finalmente ela chega, e pode ser mais cedo ou mais tarde, pode ser numa situação hiper dramática ou não, vai depender do quão resistente você é isso, mas finalmente ela chega num ponto e fala assim, eu não aguento mais. E aí pode ser que ela encontre um conteúdo, pode ser que seja esse vídeo, pode ser que ela tenha um insight, ela receba uma palavra que fale assim, cuida de você, olha pra você que tem que ser responsável por isso. Eu lembro que eu levei um tapa de uma taróloga minha, que eu ficava nessa onda de ficar procurando tarô, era uma taróloga de chama gêmea, ela falou assim, você não tem responsabilidade emocional por você. Aquilo foi um tapa na minha cara, um tapa, porque eu me achava um must. Me achar, não, eu sou divina feminina, sou muito evoluída. Tava acabando com a minha vida. Zero responsabilidade afetiva comigo. Entende? Então, ela foge disso, mas sente esse chamado com esses desconfortos emocionais. O divino masculino, ele fica fugindo dessa responsabilidade externa dele, que também é uma fuga de lidar com as coisas emocionais dele. Só que qual que é o chamado dele? As coisas do mundo externo vão começar a sufocar ele. Sufocar. Todas as coisas que ele foge, todas as coisas que ele não lida, todas as coisas que ele não enfrenta, que ele não assume responsabilidade, vão começar a tornar a vida dele um inferno, gente. O inferno, sabe? De tipo assim, cara, eu não consigo alcançar nada, eu tô sentindo vazio, minhas relações não dão certo. É um inferno. Eu não sei se vocês já passaram por situações de tipo... A gente foge, gente, é normal, a gente foge de alguns desafios do mundo externo e a gente sente a vida infeliz. Se sente incapaz, se sente inútil, se sente sem sentido, se sente sozinho, se sente pobre, se sente não amado. E aí a gente fica fugindo e fica culpando o mundo, né? Ai, a culpa é do governo, ai, a culpa é de não sei quem, a culpa é dos meus pais, a culpa... A gente fica nessa e vai tendo essa vida e vai se sentindo infeliz, não sei o quê, até que eventualmente, também às vezes mais ou menos dramático, ele chega nessa conclusão, da mesma forma que a divina feminina faz com o mundo emocional dela. Entende? Então, os dois estão sofrendo esse chamado, os dois estão sofrendo esse despertar. E os dois não sabem direito o que fazer, eles não conseguem perceber que essa dor emocional, na verdade, é um despertar. Esse desconforto que eu tenho na minha vida, na verdade, é um despertar. Não conseguem perceber que isso é um despertar, que isso é um chamado. Ficam fugindo, a espiritualidade tenta avisar, eles veem conteúdos, veem vídeos, veem eu falando, ficam com raiva, não sei o quê. Tudo isso acontece. Até que, eventualmente, eles conseguem perceber e virar a chavinha. O que a gente precisa entender? Quem tem que assim, a divina feminina, ela desperta primeiro, geralmente, porque vem com esse lance do mundo emocional mais forte. Ela desperta primeiro porque aqui, né, o mundo emocional tá aqui comigo. Se é o mundo externo, se eu fujo, né, eu tenho ali pelo menos um tempinho pra evitar. O mundo emocional é 24 horas por dia, então eventualmente eu desperto primeiro mesmo, porque eu tô 24 horas lidando com esse chamado. Internamente, assim, me corroendo aqui dentro. Ela desperta primeiro. Como ela desperta primeiro e ela é responsável pelo mundo energético, espiritual e emocional da conexão, conforme ela vai se trabalhando, focando nela, ela vai puxando o gêmeo energeticamente também. Então as situações ao redor dele vão começar a ficar cada vez mais difíceis de fugir, cada vez mais difíceis de evitar. Ele vai começar, esse chamado vai começar a ficar mais forte. Porque ele tá recebendo essa energia, essa puxada de você daquele lado, sem você precisar fazer nada, tá? E também ele consegue se sentir menos sobrecarregado energeticamente. Porque ele não sente mais tanto essa sobrecarga de energia que vem da divina feminina, que faz com que ele fuja, faz com que ele olhe
pra você, né, com esse pesar. E, gente, não é necessariamente ruim, né? Tipo assim, ai, não gosto dela, mas vem um peso, vem tipo assim, ai, não, é muita dor de cabeça, não sei o quê. Ele tira essa sobrecarga dele. E aí abre espaço para ele se reconectar, abre espaço para ele perceber, abre esse espaço para ele respirar, para ele começar a conseguir se organizar e principalmente abre espaço para ele sentir a falta. Entende? Também com essa dor se movimentar. Porque é isso, gente. O que acontece com o divino masculino? Ele sente a falta, ele sente a dor, mas ele não quer assumir a responsabilidade, ele não quer assumir o desconforto de enfrentar com os desafios dele no mundo externo. Ele não quer enfrentar falar com você, ele não quer enfrentar uma possível rejeição, ele não quer ter que enfrentar a briga ou a conciliação, ele não quer ter que enfrentar nada disso, ele só quer. E aí ele fica nessa, mas o sentimento de vazio e a falta e não sei o que continua lá. Não na mesma intensidade que a divina feminina, tá? Mas existe. Até que uma hora, gente, não dá pra ficar fugindo da própria vida. Entende? E aí começa aos pouquinhos a enfrentar esses desafios. Mas a gente não pode julgar eles por estarem fugindo enquanto nós mesmos também estamos. Enquanto nós mesmos continuamos perseguindo e obcecando e procurando tarô e não fazendo a nossa parte e evitando sentir excessivamente pra mente, julgando e criticando e culpando. Isso tudo é fuga, entende? Isso que eu quero trazer pra vocês. Então esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo mais longo do que eu queria que ele fosse, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me chamam. Se vocês tiverem também outros temas de vídeo, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? Não se esqueçam, pra quem é novo, de me seguir no Instagram, @divinafeminina, e também no TikTok com o mesmo nome, @divinafeminina. E se você quer, de fato, seguir esse chamado, fazer sua parte, avançar dentro da sua relação e parar de fugir com ajuda terapêutica, para trilhar esse processo, curar seus karmas, suas linhas do tempo de passado, amadurecer seu emocional, compreender o que você precisa fazer dentro dessa relação, você pode participar da minha jornada de mentoria Divina Feminina. É uma jornada onde cada sessão a gente tem um tema específico para se trabalhar, desde os pilares do feminino, polaridades dentro do relacionamento, como eu posso equilibrar a polaridade interna e externa, cura da criança interior, cura de pai e mãe, reconexão espiritual, enfim, muitas coisas que vão te ajudar a fazer esse processo. E te ajudar a fazer o seu propósito, a sua parte, que é curar o seu feminino e parar também com essa dinâmica de fuga e perseguição. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita, curte, comenta, compartilha, me segue, né, aqui, se inscreve aqui. Um beijo a todos e, muita luz pra vocês, muitas coisas boas.